Galera, trazendo a atualização da moto que a gente construiu, né? Sei que faz horas que eu não posto, mas é a correria do dia a dia. Tá, pessoal? Então, no início era uma Mirage Chopper, mas como eu botei muita peça de Phaser 250, então, cara, pra mim já deixou de ser uma Mirage, é uma Chopperzinha, tá? Eu botei aqui a suspensão, os aros, né? Pinça de freio, a mesa, Phaser 250, a traseira, tudo eu fiz 250, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar uma atualização dela aqui, umas coisinhas rápidas aqui. E umas modificações que eu quero fazer. Primeiro, vou ter que trocar essa balança aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque essa balança eu fiz soldada aqui, ó, nos encontros aqui e aqui foram soldadas, tá bem? E aí, quando eu levei, mesmo com as marcações, quando eu levei pro cara meter a MIG, porque eu não tenho solda MIG, moto é bom solda MIG, né? MIG a gás, né, gente? A solda elétrica, às vezes, ela pode rachar, dependendo da vibração. Então, quando a gente meteu essa solda lá, o cara fez, ela deu uma entortadinha, desalinhou um pouquinho, né, pessoal? Aí o que acontece? Eu vi um amigo meu andando, pediu para dar uma volta, a dianteira tá aqui e a traseira tá um pouquinho para cá, ela tá desalinhada. É pouca coisa, mas tá, né, pessoal? E aí a gente sabe que o cara que anda em moto com uma velocidade boa, às vezes um desalinhamento pode te puxar para um lado. Então, quero fazer de novo. Então, vou mostrar aqui, primeiro, as peças ali onde vai passar o eixo, né? Já fiz diferente dessa vez, aquelas ali eram totalmente redondas. Essa aqui eu fiz umas curvinhas, uns efeitos. Essas peças aqui, que é o que movimenta a balança aqui, né, pessoal? Que seria essa parte aqui, ó. Ó. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, ó. Eu vou furar aqui, fazer um furo com o diâmetro do ferro. E aí pro ferro, ele passar lá por dentro aqui, ó. Imagina que aqui é a peça da balança, ele vai passar por dentro. Aí não vai, como eu vou fazer num torneiro justinho, não vai ter perigo dele fazer isso aqui, ó, na hora de soldar. Entendeu? A gente bota em cima da mesa, encosta ele no chão e o cara solda, ela fica parelhinho, tá bom? Aqui eu já peguei os ferros da balança, tá? Já curvei os ferros, né? Esse aqui é 32 milímetros, parede 1,5, tá? No projeto que eu tenho pede 1,25, mas eu fiz mais grossa. E esse aqui é um 27 milímetros, que é o mesmo esse, que entra dentro desse aqui, ó, se tu precisar, para fazer a emenda, né? E só que esse a parede é 3 milímetros. Então, já foi proposital, pessoal. Por quê? Porque aí eu consigo dar o corte e ele encaixa exatamente aqui, ó. Ele vai limitar no corte. Tá vendo? Tem o tamanho exato, foi feito com exatidão. E aí depois cordão de solda aqui e acabou. Então ali ficou reto e ali, e essa parte entra aqui dentro dessa aqui, ó. Entrar dentro dessa aqui, no caso. E aí ela vai ficar 100% parelhinha, eu não vou ter mais estes aqui tá da outra parte, eu não vou ter mais esse erro que deixou ela desalinhada, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui também é mexer, pessoal, nessa curva aqui. Mexer, né, nessa curva aqui, ó. O projeto que eu tinha era uma chopper tradicional, entendeu? E a chopper tradicional, ela sobe reto aqui e tem o reforço aqui. Só que como eu gosto e quero e vou usar a suspensão estendida, assim, fica um vão feio pra mim, pra minha visão, tá, pessoal? Eu sou autista, então autista é meio perfeccionista. Então eu vou confeccionar essa curva aqui agora, ó. Corta a parte lá de cima e vai ter uma curva, claro. Quando vai dobrar no tubo de ferro, fica menos agressivo que no tubo de PVC, né? O cara tem que buscar o ângulo e ir aquecendo pra curvar e etc. Então ela vai ficar com essa curva aqui pra dar um aspecto mais de chopper alongado, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é quando for cortar isso aqui, eu vou diminuir 5 centímetros aqui, meto a prensa hidráulica embaixo e a prensa vai dar uma curvada a mais aqui, tá bem? E aí por quê? Porque esse vão aqui ficou muito grande para mim, tá bem? Quando eu comecei a montar o quadro, eu fui pelas especificações do projeto, né, pessoal? E aí o que acontece? Eu não tinha o motor ainda. E aí ficou muito longo, mas eu já previa isso, que poderia ficar longo. O que eu fiz? O motor, ele não está totalmente no ângulo dele aqui, ó. Aqui pela câmera não sei se tu nota, mas ele tem uma... Aqui ele tá um biquinho um pouquinho mais para baixo, tá? Por quê? Porque aí quando eu subir, ele vai ficar no ângulo exato dele. Ela anda muito bem, pessoal. Ela anda muito bem. Que moto gostosa de andar. Só que aí eu subo 5 centímetros, aqui ele vai alinhar melhor.
Eu vou ter que fazer umas modificações aqui, aonde prende o motor, nessa parte de baixo aqui, ó. Vou ter que alongar, ou cortar e botar outro, aí a gente vai ver o que vai fazer. Só que aí ela vai subir, vai ficar mais próxima, não vai ficar um vazio tão grande. Vou ajeitar melhor isso aqui também, que eu fiz meio correria, que ia ter um evento de moto aqui, e aí a gente queria apresentar ela nesse evento de moto. Então eu fiz meio correria, então, mas tem muita coisinha para mudar, isso aqui tem que mudar. Aqui tem que subir, a ignição vai seguir sendo lateral, mas vai ter que subir a ignição ali, etc. Eu também vou fazer mudar essa mangueira aqui, arrumar o lugar dela. Essa eu comprei na Shopee também na cabeça. Era uma mangueira grossa, veio bem fininha. E o freio traseiro não ficou muito bom. Ele freia, mas eu tenho que fazer muita força. Diferente do dianteiro. O dianteiro tá exato aqui. Tá? E outra coisa que eu vou fazer também é... Quando eu for fazer essa balança nova, eu já vou modificar aqui. Por quê? Porque eu não quero mais esses cabos passando por cima. Entendeu? Eu quero que eles passem por baixo. Só claro, ficou pouco espaço aqui. Na hora que eu for montar de novo, vou fazer esse aqui, esse... Vou trocar também, vou fazer cromado em aço inox, também, como essas pontinhas aqui são aço inox cromado e etc. Né? O cano aqui, essa parte que sai lá do motor que eu fiz é aço inox, tá meio pretinho ali, mas a gente pule. Aqui eu comprei na AliExpress, muito bom, R$90, só na época, cromadinho, bonitinho, cara, show de bola, peguei na promoção. Isso é muito barulhento pra mim, que sou autista, vou ter que botar uma lã de vidro a mais ali, né? E aí, do mais é isso aí, né, pessoal? Do mais é isso aí, ó. Os piscas são de LED em alumínio. A lanterna LED alumínio. A tampa do tanque alumínio. Esses aqui são de metal, né? Comprei no AliExpress também. O relógio também comprei no AliExpress. Esse farol é da Kansas. Eu vou fabricar um farol novo. Vou aproveitar só essa parte do aro da frente aqui. Vou fabricar um novo. Esse aqui vagabundão, plástico. Já descascou tudo com um mês de uso, assim, achei muito vagabundo. A águia aqui é metal também. E acende os olhos vermelhos, né, pessoal? Do mais a gente vai indo, vai fazendo a motinha. Eu peço desculpa, eu fiquei bastante tempo sem postar nada dela, né? Mas é a correria do dia a dia. Eu botei uma bomba externa da Bros aqui. Pedi para um cara fazer um tanque para mim. O cara levou um mês e pouco com material lá em São Paulo. Não fez nada, pediu o material de volta, me mandou. E aí eu acabei botando o tanque da Mirage mesmo. Tá? Porque tem a caída custom, botei a bomba externa da Bros, da CB300, essa daí, né? Com regulador de pressão interno. E não tem muito problema. Do mais é isso aí, pessoal. Isso aí. Aqui eu deixei uma saída, que o banco traseiro é removível. E andar sozinho, mas quando a patroa quiser andar, poder andar junto. E do mais é isso aí, né? A gente tá fazendo. Fiz os alongadores de suspensão aqui. Tem umas braçadeiras de aço inox, eu vou cromar ele também. Ele tá num tamanho exagerado, tem que cortar no tamanho exato aqui em cima. Essa tampinha sai daqui e entra. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Mas essas são as modificações que eu quero fazer. Depois eu volto com essas modificações, com ela pronta. A princípio ela ficou assim. Eu particularmente não gosto daquele vão ali, porque a suspensão é mais comprida. Quando eu fizer a balança também, eu vou mexer antes de soldar para a traseira dela baixar. E eu posso baixar um pouquinho a suspensão. Mas com a curva nova, some aquele vazio ali que eu não gosto. Subindo o quadro, some aquele outro vazio que eu também não gosto. E aí ela fica bem, cara, ela fica bem assim. Puxa, é muito firme, muito boa, gostosa de andar, assim. Só que tem que fazer algumas coisinhas, né? Pra quem nunca fez nada, gente, tá maravilhosa. A questão do adesivo. Ela tem as pinças amarelas, as pinças de freio ali é amarela. E os adesivos também vão ser amarelos. Então aqui tem um adesivo que eu criei. Aqui vai 2 faixas amarelas também. Por isso também quero tirar esse daqui, que eu quero meter as 2 faixas amarelas aqui. E aqui também. Tá? Desculpa a poeira, que ela estava guardada, tá, pessoal? Eu andei bastante nela, essa semana eu não andei, só dei uma ligada nela. E aí vai ficar assim, amarela com preto, legalzinho. Essas tampas aqui também vão ser amarelas, tá bem? Para combinar mais. Não descarto a possibilidade de fazer uma carenagem para cá. Não descarto essa possibilidade, assim. Claro que ela tenha um oco para isso aqui, né? Tem um furo na carenagem, mas não descarto, para não ficar tão pelado assim. Mudar aquela questão daquela caixinha que eu fiz a bateria deitada, mudar. Tem umas coisas que eu quero fazer ainda. Mas a princípio vou fazer essa balança, vou fazer esse corte no quadro e essa curva nova. E aí vamos ver como é que ficar e depois vai caminhando, tá bem? Mas ela já tá andando, ela tá emplacada com alteração de característica, né? E assim ela vai indo. Depois qualquer coisa no privado eu explico aí, tá bom? Abraço!